Nessa aula a gente vai estudar as ondas eletromagnéticas. Nossa proposta aqui é fazer uma abordagem bastante simplificada. Vamos, vamos tratar uma fração pequena do que é tratado no SADIC, nosso livro-texto. E a ideia é simplesmente apresentar os conceitos chaves, né, e dar uma ideia de como o que são as ondas eletromagnéticas, né, e tentar correlacionar isso com a luz. Bom, as equações de Maxwell, elas, eu posso resolvê-las no vácuo na seguinte condição, né? Sem corrente, sem cargas. Isso é uma ideia que eu sempre achei muito revolucionária no final das contas. Porque eu imagino, se eu não tenho correntes, não tenho cargas, não tenho nada. Mas o que o Maxwell vai mostrar é que eu consigo manter de forma sustentada alguma coisa oscilando. Alguma coisa oscilando. Esse alguma coisa que é o problema. O que oscila? Né? O que oscila é o campo elétrico e o campo magnético. Quando eu oscilo o campo elétrico, eu gero um campo magnético. Quando eu oscilo um campo magnético, eu gero um campo elétrico. Então eu gero um fenômeno de uma espécie de retroalimentação. Aí eu não preciso de mais nada. Essa retroalimentação se basta a si mesma, tá certo? Eu não preciso de, em tese, nenhuma carga externa. A questão é, se isso poderia surgir no vazio completo, é um problema. Mas, em tese, eu tenho uma determinada região do espaço, eu posso ter luz sem ter nenhuma carga naquela região. Então, vou considerar as equações de Maxwell num caso bastante particular. No vácuo e sem densidade de corrente e sem densidade de carga. Ou seja, vazio. Aí o que vai acabar acontecendo? A ideia é que eu tenho um campo H que oscile, induzindo um campo elétrico, e eu tenho um campo elétrico induzindo um campo H. Então eu tenho um sistema de retroalimentação. E H se retroalimentam e conseguem manter uma oscilação. A grande pergunta que até hoje não foi respondida é o que oscila. Tá certo? Que entidade é essa que oscila? E a essa pergunta só ganhou complexidade ao longo que o século XX foi se desenrolando, quando se começou a perceber que a luz, né, ela ainda era mais complicada do que se imaginava, porque ela era formada tinha características de partícula, além das características de onda. O Maxwell, ele colocou também, com essa solução que nós vamos apresentar, ele colocou fim a uma disputa antiquíssima, que vem pelo menos desde Newton. Newton propôs a ideia de que a ondas seriam partículas, né? A ótica de Newton está toda embasada nessa visão. Depois Jung mostrou que as ondas tinham a luz tinha um comportamento de onda, basicamente com interferência, e mostrando que havia interferência, construindo interferência. E agora a gente tinha um problema, né? Se ela era uma onda, que eram partículas, e aí o que acabou acontecendo é que Maxwell vai dar um grande passo, no sentido que ele vai montar uma teoria que vai dizer como que essas entidades vão se desempenhar, e isso está baseado no que a gente vai ver logo na sequência, com o fato que tem uma coincidência numérica muito importante. Bom, então as equações nesse caso, elas são essas aqui, né? Vocês notam que tem uma certa simetria aqui. Tá? E a ideia é que eu quero escrever, elas estão equações acopladas, né? Porque H gera E e gera H. Então a ideia seria desacoplar essas equações, e a questão é como fazer isso matematicamente. Bom, então para desacoplar as equações, o que nós vamos fazer é o seguinte: a gente vai calcular o rotacional do rotacional de H. Isso é dado pelo gradiente do divergente aqui, menos o laplaciano.
Nota que isso aqui é uma relação matemática, tá? Não estou demonstrando ela aqui porque ela é uma relação matemática, uma relação vetorial. Vale para qualquer campo. Eu consigo, então, escrever, reagrupar essa equação usando essa técnica aqui, né? Tá? E vou trocar a ordem das derivadas, tá? Então, trocando as ordens derivadas, eu consigo escrever rotacional de H. Só que rotacional de H, agora é fácil, porque rotacional de H é menos μ0 derivada de H em relação ao tempo. Então, o que acaba acontecendo aqui? Eu fico com menos, acaba cancelando, fica μ0 ε0 derivada de segunda de H em relação ao tempo. No caso do campo elétrico, é a mesma lenga-lenga. Rotacional do rotacional, fica esse termo. Não comentei aqui, acabei me esquecendo de comentar. Ó. O divergente de H é zero aqui, tá? Por isso que desaparece, porque vem da lei de Maxwell da inexistência do monopolo. O divergente de E é zero porque não tenho densidade corrente, não tenho densidade de carga. Então isso aqui é zero para a lei de Gauss. Tá? Então desaparece aqui, fica menos aqui de novo, fica um rotacional de H. Só que o rotacional de H, de novo, agora pela equação de Ampère, equação de Maxwell de Ampère, vai ser a derivada segunda de E em relação a T2. Resumindo a ópera, eu tenho duas equações que são iguais, simétricas, uma para E e outra para H. Tá? Então, essa aqui é essencialmente a equação. Os nossos físicos, né, do século XIX, eles olhavam para essa equação e diziam, essa é uma equação da onda. Por quê? Porque essa equação tinha sido desenvolvida para tratar ondas de várias naturezas, né, basicamente materiais mecânicos, né, e eles olhavam para isso e sabiam que isso era uma equação da onda. Né, nós vamos fazer isso pelo caminho meio estranho, né, devia fazer isso via mecânica para chegar na equação da onda, e então, quando chegasse o eletromagnetismo, já saberia. Mas por razões várias, a gente acaba chegando antes nisso, no eletromagnetismo que na mecânica, se é que vão chegar na mecânica em algum momento. Bom, esse problema é um problema interessante, tá? Eu vou resolver para vocês aqui. Vou resolver para esse caso, tá? É o caso unidimensional, que vai aparecer uma série de conceitos chaves que nós vamos usar na sequência, tá? Mas eu vou abrir essas contas com calma.